Bom, vamos falar agora nessa aula aqui sobre inequações modulares, tá? E esse daqui eu estou colocando aquele como um método definitivo, por quê? Porque a gente sabe que existem algumas formas de resolver inequações modulares que às vezes você aplica no exercício dá certo, aplica no outro não dá certo mais, né? E aí tenta memorizar algumas fórmulas, né? Então, o módulo de x quando ele é menor que a, então é um número que está entre menos a e a, né? Então assim, só que isso às vezes fica muito difícil e complicado para um exercício, principalmente quando a gente tem dois módulos, né? Soma de dois módulos, divisão de módulos, então aí fica meio complicado. Então, assim, eu vou mostrar um método que é um método que você pode aplicar para resolver qualquer inequação modular. Sempre vai dar certo. Inclusive, se você quiser utilizar esse método para fazer equações modulares também, vai dar certo, tá? É um método que sempre dá certo. Então, com essa aula aqui, vocês vão ver que não vai precisar assistir mais nenhuma outra aula do YouTube para aprender inequações modulares. Você não precisa mais correr atrás de livros para resolver esse tipo de inequação modular, tá? Só com essa aula aqui, se você assistir até o fim, você vai conseguir resolver qualquer exercício de inequações ou até de equações modulares, né? Então, a gente vai ver soma de módulos, né? Desigualdade entre módulos e módulos de frações, né? E a melhor maneira de a gente aprender isso é como? É através de exercício, né? E não teoria. Então, o que a gente vai resolver aqui? Esses três exercícios, tá? Porque eu acredito que nesses três exercícios estão contidos aí todas as dúvidas que você possa ter a respeito de módulo. Então, no primeiro exercício que a gente vai resolver, a gente tem módulo de x menos 1 mais módulo de x menos 3 menor que o módulo de 4x. Né? Então você vê que já tem praticamente tanto a soma de módulo quanto a desigualdade de um módulo também. No segundo exercício que a gente vai resolver, a gente tem um módulo desigualdade entre dois módulos que estão na forma racional, na forma de fração. Né? E o outro módulo aqui a gente tem uma soma de dois módulos e uma desigualdade com um número qualquer, né? Então vamos começar a resolver este primeiro aqui. Vocês vão ver que eu vou utilizar o mesmo método para fazer os três exercícios e nos três vai dar certinho o resultado, tá? Então, mãos à obra e vamos começar pelo primeiro exercício aqui. Então, esse primeiro exercício aqui. Qual que é o primeiro passo que a gente vai fazer para resolver uma inequação ou uma equação modular? Tudo que tiver dentro do módulo, a gente vai resolver como se fosse uma equação para achar as raízes de cada uma dessas equações que estão dentro do módulo, né? Então, a primeira qual que é? A primeira é essa x menos 1, né? Então, vamos achar a raiz de x menos 1. Então, o que a gente faz? X menos 1 igual a 0. Tá? Então, x é igual a 1. A gente achou a primeira raiz aqui dessa equação, x igual a 1. Tá? Pronto, aqui. Agora, dessa segunda equaçãozinha aqui. Vamos achar o módulo dela, ou as raízes dela também. Então, a gente tem x menos 3 igual a 0. X é igual a 3. Então, essa é a segunda raiz. Né? E, por fim, a gente vai achar essa terceira raiz. 4x igual a 0. Portanto, x é igual a 0. Então, essas três aqui são as raízes dessas equações aqui parciais, né? Então, primeiro passo, achar as raízes de cada equação que está dentro do módulo, somente que está dentro do módulo, tá? O que estiver fora do módulo, que é o outro exercício que a gente vai ver, você desconsidera, evidentemente. Então, a gente achou 1, 3 e 0. O que a gente vai fazer agora? Vamos traçar uma reta aqui, uma linha. Tá? Toda essa linha aqui. Nessa linha, vamos localizar o 0, o 1 e o 3, né? Sempre em ordem crescente. Então, o menor número aqui dos três é o quê? É o 0. Então, vamos colocar aqui o 0. Tá? Agora, o próximo é o 1. Vamos colocar aqui o número 1. Tá? E agora, vamos localizar aqui o número 3. Tá bom? E a gente estende essa
reta aqui, separando cada uma dessas colunas, tá certo? Vamos lá agora. Agora o que a gente faz? A gente coloca os módulos assim vazios, né? A gente repete o que está lá na inequação. Então coloquei módulo mais módulo menor do que módulo. Isso eu faço em todas elas, tá? Módulo mais módulo menor que módulo. E módulo mais módulo menor que módulo. Agora o que a gente vai fazer? Segundo passo para resolver aqui. A gente vai colocar dentro de cada um dos módulos algum número que está contido dentro do intervalo que a gente está considerando aqui, né? Então vamos lá, nesse primeiro intervalo eu estou considerando números menores do que zero, né? Então está aqui o zero, esse intervalo aqui são números menores do que zero, tá? Então a gente pode utilizar qualquer número porque vai servir para qualquer número que seja menor que zero. Então vamos utilizar um número grande para ficar fácil a visualização. Então, por exemplo, se eu utilizar menos 10 aqui, né? Então, se eu trocar esse x por um menos 10, vai ficar menos 11. Ou seja, o resultado vai ser um número negativo. Então eu coloco sinal de negativo nesse primeiro módulo, tá? Nesse segundo módulo, se eu colocar números negativos, o que eu vou ter? Eu vou ter números negativos também. Se eu colocar menos 1000, menos 3 vai ficar menos 1003. Então, menos, né? E nesse segundo aqui, bom, nesse terceiro aqui, aliás, se eu colocar negativo, vai ficar negativo, né? Então, vai ficar, não tem uma soma, né? Então, vai ficar menos 4, só isso. Então, negativo também. Então, o que a gente tem? Módulo negativo, mais módulo negativo, mais módulo negativo. Vamos fazer a mesma coisa agora para esse segundo intervalo de números aqui. Então, o que eu tenho? Eu pegar qualquer número entre 0 e 1. Vamos pegar meio, por exemplo, né? Se eu substituir o meio aqui no lugar do x, o que eu vou ter? Eu vou ter um número negativo, porque ele é menor do que 1, né? Então, meio menos 1 vai ficar menos meio. Então, eu vou ter um número negativo. Se eu pegar esse mesmo meio e substituir nesse segundo módulo, eu vou continuar também tendo um número negativo, porque ele é menor do que 3. Então, vai ser módulo negativo. Já aqui, se eu substituir o x por um número que está entre 0 e 1, um meio, por exemplo, a gente vai ter um módulo positivo, né? Positivo porque ele é um número positivo, vou estar multiplicando positivo por positivo, tá? Beleza, agora vamos analisar aqui nesse outro intervalo, que é o número entre 1 e 3. Vamos colocar o 2, por exemplo, né? Então, se a gente substituir o 2 aqui, esse x no lugar do 2, eu vou ter o que? Um número positivo. 2 menos 1 é 1, né? Se eu substituir esse x pelo 2 também, eu vou ter um número negativo, né? 2 menos 3 dá menos 1. E nesse terceiro também positivo, né? E aí a quarta e última coluna, se eu substituir o x aqui por um número maior do que 3, vamos colocar o 5, por exemplo, a gente vai ter número positivo. Se a gente substituir aqui o x por um número maior do que 3, o 10, por exemplo, a gente vai ter um número positivo também. E aqui também, substituindo o x por um número positivo, eu vou ter um número positivo, tá? Então esse foi o segundo passo. Agora, qual que é o terceiro passo? O terceiro passo é a gente tirar aqui os módulos e no lugar de módulo a gente coloca um parêntese normal, né? Só que aí a gente vai, quando o módulo tiver negativo, a gente vai multiplicar tudo que está dentro do módulo por menos 1, tá? Quando o módulo tiver positivo, a gente coloca ele do jeito que ele está, sem alterar nada, né? Então vamos lá, o que eu vou ter aqui? Eu tenho um módulo de x menos 1, então eu coloco ele, como está negativo, aqui eu coloco menos x menos 1, aí aqui também está menos, né? Então eu coloco menos x menos 3, menor que, tá negativo também, então eu coloco menos 4x, né? Aí eu resolvo a equaçãozinha, vai ficar menos x mais 1, menos x mais 3, menor que menos
4, né? Só apliquei a distributiva aqui. Menos com mais dá menos, menos com menos dá mais, menos com mais dá menos e menos com menos dá mais, né? Menos x com menos x, eu tenho menos 2x, 1 mais 3 mais 4, menor que menos 4x. Agora o que é x eu passo para o outro lado, vai ficar menos 2x mais 4x. Isso daqui é menor que menos 4. Passei para o outro lado, né? 4x menos 2x dá 2x. 2x menos 4. Passo dividindo, eu vou ter menos 4 que divide por 2, vai ser menos 2. Então achei aqui essa primeira resposta, né? Deixa ela paradinha aqui e vou continuar fazendo os demais equaçõezinhas aqui, né? É um pouco demorado, é trabalhoso, mas o importante é que você vai resolver qualquer inequação modular. Então vamos lá, aqui a gente tem negativo, negativo e positivo. Então, como a gente é negativo e negativo nesse, né, só mudava o positivo, o que a gente vai ter? Essa primeira parte aqui vai ser igual, menos 2x mais 4, né? Porque negativo e negativo, a gente resolvendo vai dar de novo a mesma coisa. Então eu já vou começar logo daqui, né? Então a gente vai ter menos 2x mais 4, menor que, nesse caso, não é menos 4x, porque aqui o sinal é positivo, então vai ficar mais 4x positivo, tá? Aí eu passo 4x para lá, vai ficar menos 2x menos 4x menor que menos 4. Isso aqui vai ficar menos 6x menor que menos 4. Para o x ficar positivo, eu multiplico tudo por menos 1, vai ficar 6x. Quando eu multiplico por menos 1, o sinal de desigualdade inverte. Maior que 4. X, portanto, é maior, opa, colocar igual aqui, força do átomo. 4 dividido por 6, né? 6 vai passar para o outro lado. E aí a gente pode simplificar. Divide o 4 por 2 vai dar 2. E divide o 6 por 2 vai dar terço. 2 terços. Então a gente vai ter x maior que 2 terços, tá? Agora a gente vai resolver mais uma, né? E depois a gente vai ver o que vamos fazer com esses valores para saber quais são os resultados. Então aqui o módulo está positivo, ele continua x menos 1, sem alterar nada. Já no segundo está negativo, então menos o quê? X menos 3. Menor que 4x. Está positivo, né? Então vai ficar x menos 1. Menos com mais dá menos x. Menos com menos dá mais 3. Menor que 4x. Então aqui o que a gente tem? Mais x com menos x corta, vai sumir. E aí a gente tem mais 3 menos 1, né? Isso aqui é 2, menor que 4x. O 4x passa para o outro lado, vai ficar 2 sobre 4, né? 2 sobre 4 a gente pode simplificar, que é igual a meio. Então, meio é menor que x. Se você não está acostumado com x desse lado, a gente pode fazer o seguinte, que meio menor que x, a mesma coisa dizer que x é maior que meio, né? São equivalentes, tá bom? E agora na última coluna, a gente vai fazer o x, todos os módulos aqui estão positivos, então a gente vai fazer x menos 1 mais x menos 3 menor que 4x. O que a gente vai ter? X com x dá 2x, menos com menos dá menos 4, menor que 4x. Passo o x para o outro lado, vai ficar 2x menos 4x, menor do que 4 positivo, né? Menos 4x mais 2x dá menos 2x, menor que 4. Para deixar esse x positivo, a gente multiplica por menos 1, vai ficar 2x, inverte o sinal, maior do que 4. Depois vai ficar x maior do que 4 dividido por 2. 4 dividido por 2, então x é maior que 2. Bom, cumprimos essa etapa. Agora, qual que é a outra etapa?
A outra etapa é saber quais desses valores aqui vão entrar como resposta dessa inequação modular. Então, como é que a gente faz isso? A gente pega o número isolado, né? A gente pega somente o número, até esqueci aqui, força do hábito mais uma vez, né? A gente pega o número e aí a gente verifica se ele está no local certo de cada coluna. Se ele estiver no local certo, ele entra, se não, não entra. Como assim? Por exemplo, qual que é o resultado aqui? O resultado é menos 2, certo? A gente compara com o intervalo que ele está. Menos 2, ele é um número que é menor do que zero? É, porque o zero, né, está aqui e o menos 2 vai estar por aqui, né? Então, a gente diz que esse resultado está certo, que ele está no intervalo corretinho aqui, né? Muito bem, vamos pro... Então a gente já sabe que x é menor do que menos 2, vai entrar nessa resposta. Vamos analisar o segundo. 2 terços. 2 terços é um número que é maior que 0 e menor que 1? Perfeitamente, né? 2 terços ele é maior do que 0, porque ele é positivo, e só que ele é menor do que 1, né? Que a gente tem o de cima menor que o de baixo, então a gente tem um número que é menor do que 1, mas é positivo, então vai entrar. Então, x maior do que 2 terços também já vai entrar na resposta. Meio, né? Essa resposta aqui é meio. Quanto ao meio, ele é um número que é maior do que 1 e menor do que 3? Bom, ele é menor do que 3, só que meio não é maior do que 1, né? Ou seja, ele está no intervalo errado. Então, assim, o meio, se ele tivesse aqui, valeria, mas como ele está nessa coluna, na coluna dos números entre 1 e 3, maiores que 1 e menores que 3, então ele não vai entrar, tá? Nessa resposta. E o 2? O 2 está na coluna dos maiores do que 3, né? Só que o 2 ele não é maior do que 3, né? Se ele tivesse aqui, daria certo, mas como ele está na coluna dos maiores do que 3, então ele não vai entrar, tá? Sendo assim, o que a gente vai ter? A gente vai ter que vai entrar na resposta somente esses dois. Então você pode dizer que para essa inequação modular, a resposta correta é o quê? A resposta correta é x menor do que menos 2 ou x maior do que 2 terços, tá? Se a gente for fazer na forma de intervalo, vai ficar como? Do menos infinito até o menos 2, e aqui como o intervalo é aberto, né, a gente tem números menores, né, não menores igual, então 2, intervalo aberto, união com que? Com 2 terços positivo, até o que? Até o mais infinito. Então esse aqui é o intervalo que corresponde à resposta dessa inequação modular, tá certo? Agora a gente vai fazer um outro exercício exemplo para ficar mais claro e fixar mais ainda esse método para resolver inequações que também se aplicam a equações modulares. Então vamos ao próximo exercício. Bom, agora essa daqui é uma desigualdade entre módulos e que também está sob fração, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer exatamente como fez o anterior, né? Achar as raízes do que está aqui embaixo, ver se é mais ou menos, tudo mais. Só que nesse daqui é interessante antes a gente tirar essas frações aqui, né? Senão a gente vai trabalhar com um número muito grande, vai acabar trabalhando com MMC de 2x menos 1 e x menos 2, e a gente vai ter uma equação do primeiro grau em cima, uma equação do segundo grau embaixo, vai ficar uma conta enorme. Eu sei porque eu já fiz dessa outra forma e vai ficar muito grande. Então, vamos primeiro transformar isso aqui numa forma mais fácil de trabalhar, né? Então, vamos lá. Eu vou copiar aqui essa equação, né? Para a gente poder fazer. Então, a gente vai fazer separado. 5 que divide 2x menos 1, isso aqui está em módulo, né? Tudo em módulo, maior ou igual 1 que divide x menos 2. Isso aqui também está em módulo, né? Como é que a gente vai fazer primeiro? Bom, a gente lembra que quando a gente tem um módulo de um número dividido por outro, é a mesma coisa que a gente ter o módulo do de cima dividido pelo módulo do de baixo. Isso aqui é regra de módulo, né? Então, isso aqui não sou eu que estou inventando.
regra, se você pegar lá na teoria você vai ver, né? Então eu tenho módulo de cima, de 5 sobre módulo do de baixo, módulo de cima dividido pelo módulo de baixo, né? São equivalentes. Agora o que a gente vai fazer? Vamos, para a gente poder tirar esse daqui e colocar ele na parte de cima, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar os dois lados por módulo de 2x menos 1. Então vai ficar módulo de 5 dividido por módulo de 2x menos 1. E aí o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar ele por módulo de 2x menos 1 maior ou igual módulo de 1 sobre módulo de x menos 2. E aí eu multiplico esse lado também por módulo de 2x menos 1. Então vocês lembram quando a gente faz a multiplicação dos dois lados, tanto da equação quanto da equação, ela permanece, né? Valendo. Então eu tenho aqui 2x menos 1 em cima e 2x menos 1 na parte de baixo, eu cancelo esse com esse. Então eu vou ter módulo de 5, que é maior ou igual, módulo de 1 vezes módulo de 2x menos 1. Uma outra regrinha de módulo é o que? Módulo de um número vezes o módulo de outro é a mesma coisa que um número, é a mesma coisa do módulo dos dois números, né? Então, por exemplo, módulo de A vezes módulo de B é igual módulo de A vezes B, né? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Só que 1 multiplicando por 2x menos 1 vai continuar sendo 2x menos 1. Então a gente tem que módulo de 5 é maior ou igual ao módulo de 2x menos 1 sobre módulo de x menos 2. Dá pra gente continuar isso aqui? Dá. A gente vai multiplicar os dois lados por x, módulo de x menos 2. Então a gente vai ter módulo de 5 vezes módulo de x menos 2. Isso aqui é maior ou igual módulo de 2x menos 1, que multiplica, né, x menos 1 sobre módulo de x menos 2, que multiplica módulo de x menos 2. Aqui também, de novo, a gente cancela esse com esse. Como resultado, o que a gente vai ter? Lembra que eu falei? O módulo de um número vezes o módulo de outro é a mesma coisa que o módulo de um vezes o outro. Então, eu vou ter módulo de 5 que multiplica x menos 2. Isso aqui, módulo maior ou igual. Cancelei, então ficou o módulo de 2x menos 1. Tá? Aí aqui a gente faz a distributiva, vai ficar módulo de 5x menos 10, né? 5x, 5 menos 2, vezes menos 2, menos 10. Maior do que módulo de 2x menos 1, tá? Então, o que a gente chegou? A gente chegou aqui numa equação bem mais simples de resolver e que a gente vai aplicar aquela mesma regrinha, achar a raiz de cada uma dessas, montar o varalzinho e ver pela coluna se os números estão dentro do intervalo correto ou não, se eles são válidos ou não. Tá? Uma coisa que a gente tem que lembrar, diferentemente do outro exercício, quando a gente estiver trabalhando com frações, a gente tem que sempre lembrar da condição de existência. Por que é a condição de existência? Né? Para existir dentro dos números reais, um número não pode ser dividido por zero e também não pode haver raiz quadrada de número negativo. Né? Nesse caso a gente não tem nenhuma raiz quadrada, então o que a gente pode dizer? Que 2x menos 1 tem que ser diferente de zero, que é a parte que está embaixo. Né? E da mesma forma eu tenho que dizer que x menos 2 também tem que ser diferente de zero. Tá? Então eu digo que 2x tem que ser diferente de 1 e x tem que ser diferente de meio. Essa é a primeira condição de existência. Tá? E nessa segunda, x menos 2 é diferente de zero, x, portanto, é diferente de 2. Tá? Então, por que a gente tem que colocar isso daqui, deixar isso aqui bem claro? Porque quando a gente achar o resultado, talvez no intervalo que a gente achou, tenha o meio ou tenha o 2. E aí, nesse caso, eles vão ficar de fora porque
é uma condição de existência, né? A parte de baixo não pode ser igual a zero, tem que ser diferente de zero. Essa é a condição de existência aí dos números reais, né? Então vamos lá, então a gente chegou em módulo de 5x menos 10, módulo de 5x menos 10 maior que 2x menos 1. Então vou reescrever isso aqui pra gente, né? Vou reescrever pra gente continuar aqui nessa folha. Então a gente vai ter isso aqui é igual a módulo de 5x menos 10 maior ou igual módulo de 2x menos 1. Esse aqui é o que a gente vai trabalhar agora, tá? Então a gente tem essa primeira e tem essa segunda equação aqui. Então vamos achar cada uma delas. 5x menos 10 igual a zero. Então eu tenho que 5x é igual a 10. X vai ser igual, que é 10 dividido por 5, então x é igual a 2. Então uma das raízes aqui a gente tem que ela é 2, né? Agora vamos ver a outra raiz. A gente tem 2x menos 1 igual a 0. 2x é igual a 1 e x é igual a meio. Então eu tenho duas raízes. Eu tenho a raiz meio e a raiz 2. Vamos fazer aquele mesmo esqueminha do varalzinho lá, né? Da reta aqui. Pronto, fizemos a reta. Então a gente vai ter aqui o meio, né? Primeiro o meio, entra com bolinha fechada, né? Que é maior ou igual. Então a gente tem aqui meio. E a gente vai ter aqui o que? O 2. O 2, tá? Bom, agora eu vou tirar isso daqui para a gente continuar fazendo. O que a gente vai ter? A gente vai ter esse primeiro intervalo, são os números menores que meio. Vamos ter esse segundo intervalo, que é os números entre meio e 2. E o outro intervalo, que é os números maiores que 2, né? Então vamos lá. Módulo maior ou igual a módulo. Módulo maior ou igual a módulo. E módulo maior ou igual a módulo. Agora a gente vai analisar os sinais, né? Dentro de cada módulo. Bom, se eu colocar aqui dentro desse primeiro, qualquer número menor que meio, o que vai acontecer? Vamos colocar o zero, por exemplo, que é menor do que meio, né? Se eu colocar o zero aqui, vai ficar 5 vezes 0, vai dar 0, menos 10. Então o resultado vai ser um número negativo, né? No segundo, se eu colocar o zero aqui, também vai ser um número negativo, porque 2 vezes 0, 0, menos 1 vai ser o resultado. Então, número negativo, o módulo. No segundo, é um número entre meio e 2. Vamos colocar o 1, por exemplo, né? Que é maior que meio e menor que 1. 5 vezes 1, 5, menos 10, vai ser menos 5. Então, continua no módulo negativo. Nesse daqui, se eu colocar 1, vai ser 2 vezes 1, 2 menos 1, vai ser 1. Então, esse aqui é positivo. E aí, na terceira coluna, são os números maiores que 2. Aí eu posso colocar qualquer número maior que 2, né? Vamos colocar 10. 5 vezes 10, 50, menos 10, 40. Então, um número positivo. Se eu colocar aqui o 10, 2 vezes 10, 20, menos 1, 19. Então, é um número positivo também. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver aqui as inequações, né? Então, negativo e negativo. Então, vai ser negativo de 5x menos 10 maior ou igual ao negativo de 2x menos 1. 2x menos 1, tá? Multiplicando por menos 1, menos 5x mais 10 maior ou igual menos 2x mais 1. Menos 5x passa para o outro lado, vai ficar mais 2x maior ou igual 1 menos 10. Menos 5x mais 2x, menos 3x maior ou igual menos 9. Como o x está negativo, a gente multiplica por menos 1 para deixar positivo, vai ficar 3x, inverte o sinal, menor ou igual a 9. X vai ser menor ou igual 9 dividido por 3, porque o 3 vai passar para o outro lado dividindo, 9 dividido por 3 dá 3. Esse é o primeiro resultado. Qual que é o segundo resultado? O primeiro negativo, primeiro módulo negativo de 5x menos 10 e o segundo positivo, 2x menos 1. Então não precisa fazer nada, né? Vai ficar menos 5x mais 10 maior ou igual 2x menos 1.
né? Menos 5x, esse passa para o outro lado, vai ficar menos 2x maior ou igual a menos 1. Esse passa para o outro lado, vai ficar menos 10. Menos com menos vai dar menos 7x maior ou igual a menos 11, certo? Como o x está negativo de novo, a gente multiplica por menos 1. Então a gente vai ter 7x menor ou igual a 11. X, portanto, é menor ou igual a 11 sobre 7. Essa é a segunda aqui que a gente achou, né? Pronto. Agora vamos achar a terceira, que os dois módulos permanecem do jeito que estão. 5x menos 10 maior ou igual a 2x menos 1. Então, 5x menos 2x maior ou igual a menos 1 mais 10. Estou só resolvendo na equaçãozinha normal, tá, gente? 5 menos 2 dá 3x maior ou igual a 9 positivo. X, portanto, é maior ou igual a 9 dividido por 3, vai dar 3. Agora, qual que é o último passo? A gente analisar se cada um dos resultados está dentro do intervalo correto, para saber se ele entra ou não. Então, vamos lá. 3. Ele está no intervalo dos números menores que meio. Então, 3 não entra, né? Não vai entrar, porque o 3 ele é maior do que meio. Então, ele está no intervalo errado. 11 sobre 7 entra? Bom, 11 sobre 7, isso aqui vai dar, quer ver, já fiz a continha. Isso aqui vai dar aproximadamente, deixa eu ver aqui, tinha feito a continha, coloquei em algum lugar, dá 1,57. 1,57 ele vai entrar, porque ele está entre meio e 2. E 3, ele é maior do que 2, então também vai entrar, tá? Então a gente tem como resultado aqui, quais os resultados? O x menor ou igual a 11 sobre 7 e o x maior ou igual a 3, tá? E aí, fazendo o intervalo, a gente teria do menos infinito até 11 sobre 7, 11 sobre 7 intervalo fechado, união com 3 até onde? Até o mais infinito. E aqui, lembra que a gente tinha feito a condição de existência, que o x não pode ser nem meio e nem 2? Pois é. 11 sobre 7 é aproximadamente 1,57, né? Então, nesse caso, a gente tira o meio, tá? Por quê? Porque meio é a mesma coisa que de 0,5. Então aqui eu estou dizendo que tudo que é menor do que 1,57 entra, só que nesse caso não entra o meio, porque ele faz parte da condição de existência. Então o resultado é esse intervalo todo aqui, ó, do menos infinito até o 11 sobre 7, união com 3 mais infinito, e tirando aqui de fora, nesse intervalo aqui, o meio, tá bom? Agora a gente vai resolver o terceiro exercício da série. Então vamos lá agora resolvendo o último exercício da série, né? É bem parecido com o primeiro, com a diferença que agora a gente tem uma desigualdade que é maior ou igual a 4, né? Não envolve outro módulo. Então como é que a gente faz? Vamos primeiro tirar aqui as raízes, né, de cada uma das equações que estão dentro dos módulos, né? Então dessa primeira, depois aqui, dessa segunda. Então a gente vai ter x menos 1 igual a 0. X é igual a 1. Essa é a primeira raiz, né? Segunda raiz, x mais 2 igual a 0. X, portanto, é igual a menos 2. Então, a gente tem essas duas raízes aqui, né? Feito isso, o que a gente vai fazer? Vai fazer aquela linha, né? Para representar aí a linha dos números reais, né? E a gente tem o menos 2, sempre começando pelo mais negativo, né? Então entra aqui o menos 2, o menor número até o maior, e aqui é o 1. Tá? Essa é a primeira coluna, essa é a coluna do meio, essa aqui é a coluna da ponta, né? Módulo mais módulo maior ou igual a 4, módulo mais módulo maior ou igual a 4 aqui,
e módulo mais módulo maior ou igual a 4. Então a gente vai analisar os sinais de cada um dos módulos, né? Então vamos lá. Se a gente substituir aqui nesse x menos 1 um número menor do que menos 2, vamos colocar aí menos 10, por exemplo, ela vai ficar um número negativo, porque menos 10 menos 1 dá menos 11, então negativo. Se eu fizer a mesma coisa aqui, eu substituir o x por um número menor do que menos 2, então menos 10, a gente vai ter menos 10 mais 2, vai ser menos 8, então negativo, tá? Aqui agora a gente tem um intervalo entre menos 2 e 1. Bom, o zero ele está aqui, né? Entre menos 2 e 1. Então vamos substituir por zero. Se a gente substituir por zero aqui nessa primeira equação, então vai ficar menos, né? Se a gente substituir aqui por zero, vai ficar mais, né? Porque vai ficar 2, né? E nessa última aqui, o que a gente tem? Números maiores do que 1. Maiores do que 1, vamos colocar um 10, por exemplo. Se eu substituir aqui o x pelo 10, vai ficar 9. Então, é um número positivo, né? Se eu substituir aqui por 10, vai ficar um número positivo. Então, positivo. Esse é o resultado dos módulos. Com o resultado dos módulos, eu faço o que agora? Resolvo a inequação, né? Então, eu vou ter menos o x menos 1 menos x mais 2. Isso aqui é maior ou igual a 4, né? Aplica a distributiva, vai ficar menos x mais 1 menos x menos 2 maior ou igual a 4. Menos x com menos x dá menos 2x, mais 1 menos 2 vai dar menos 1 maior ou igual a 4. Vai ficar menos 2x maior ou igual a 4 mais 1, né? Então vai ficar menos 2x maior ou igual a 5. Como o x aqui está negativo, então eu multiplico por menos 1 para ficar positivo. Vai ficar 2x, aí inverte o sinal, né? Multiplicou por menos 1, menor do que menos 5, tá? Então, x, portanto, é menor ou igual a menos 5 sobre 2. Menos 5 meio, né? Então, essa aqui é a primeira resposta aqui do exercício, tá? Bom, vamos aí à segunda. Então, eu tenho o primeiro módulo negativo, então menos x menos 1. O segundo módulo positivo, então mais x mais 2, maior ou igual a 4. Multiplico por menos 1, menos x mais 1, mais x mais 2, maior ou igual a 4. Bom, aqui a gente já vai fazer aqui, ó, menos x com mais x sumiu. Então, sumiu a incógnita, né? E o resultado vai ser o quê? 3 maior ou igual a 4, né? Então aqui a gente já vê que nesse intervalo aqui nessa parte já não tem resultado, né? Então a gente vai analisar a terceira e última parte aqui, né? Terceira e última parte vai ficar como? Positivo os dois, né? Então não muda nenhum dos dois. Então vai ficar x menos 1 mais x mais 2 maior ou igual a 4, né? X menos 1 mais x mais 2 maior ou igual a 4. X com x dá 2x, menos com mais dá mais 1, né? 2 menos 1 dá 1, maior ou igual a 4, né? Errei aqui. Maior ou igual a 4. 2x vai ser maior ou igual a 4 menos 1, tá? Então 2x vai ser maior ou igual a 4 menos 1 dá 3. X, portanto, vai ser maior ou igual a 3 meios. E aí o que a gente vai fazer? A gente tem esses dois resultados aqui. O x menor que menos 5 meio e x maior que 3 sobre 2. Agora a gente vai analisar se eles estão no intervalo certo, para saber se eles entram na resposta, né? Menos 5 sobre 2 é menor do que menos 2? É, porque 5 dividido por 2 vai dar 2,5, né? Então isso aqui é menos 2,5. E menos 2,5 está um pouquinho mais para cá, né? Então, ok, entra na resposta. Na segunda a gente já viu que perdeu a incógnita aqui, caiu num resultado errado, né? Não tem resultado nenhum. E aí na segunda a gente tem x maior ou igual a 3 meios, né? Bom, sempre que a gente tem a parte do numerador, que é a parte de cima, maior do que a parte de baixo, então isso aqui com certeza, não importa nem fazer o cálculo, né? Vai dar um resultado maior do que 1, né? Nesse caso dá 1,5.
Mas se fosse qualquer outro número, né, se você está analisando com relação a 1, não precisa nem fazer a conta. Então, é válido. Por que é válido? Porque 1,5 é maior do que 1. Né? Então, como resposta, a gente tem o quê? A gente tem x menor ou igual a menos 5 sobre 2 e x maior ou igual a 3 meios, tá? E aí, como é que ficaria isso, né? Uma respostinha aí bonitinha do jeito que o professor quer. Então, a gente tem menor do que menos 5,5. Então, a gente tem alguma coisa que vem do menos infinito até menos 5 meios. E aí, como é menor ou igual, então, intervalo fechado. União com o quê? Com outro intervalo fechado, né? Que é maior ou igual a 3 meios, seguindo por quê? Por mais infinito, né? Porque está indo para o sentido positivo, tá? Então, esse é o resultado dessa inequação modular aqui, tá certo? Espero aí que vocês tenham gostado, né? Quem gostou, compartilha com os amigos. Esse canal EAD Vídeos é um canal novo, então nele eu vou postar algumas explicações, principalmente muitos exercícios resolvidos, né? De várias matérias. Estou começando agora. O site do EAD Vídeos já está em construção, né? Dentro de alguns meses acredito que ele já esteja funcionando, né? E assim, o principal, vai ter muito exercício resolvido, né? Muito exercício resolvido e que vai permitir aí vocês aprenderem bastante, tá bom? Então é isso aí, um grande abraço, até a próxima.